Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Vallabha Girivaradhari Vijana Vallabha Girivaradhari Rasodanandana Vrajana Randana Rasodanandana Vrajana Randana Ramunatira Vanachari Ramunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Vallabha Girivaradhari Vijana Vallabha Girivaradhari Rasodanandana Vrajana Randana Rasodanandana Vrajana Randana Rasodanandana Vrajana Randana Rasodanandana Vrajana Randana Ramunatira Vanachari Ramunatira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gauravata Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gauravata Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gauravata Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shaya Sri Chaitanya
Nityananda Jaya Dutta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Dutta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dutta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai 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 Jaya Gaur Haribo 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 Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jai Srila Prabhupada Ki Jai Sigunitai Ki Sri Chaitanya Charitamrita Mahagrantha Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Astatarasat Sissimat Sri Graça Boya Chanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Acharya fundador da ISKCO da BBT Srila Prabhupada Ki Patita Pavan Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Astotarasat Sissimat Sri Graça Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Ki Jaya Om Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya Ki Sisal Goswami Prabhu Ki Ananta Koti Vaishnavrindan Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki ISKCON Guru Vrindan Ki Praise Rocha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhakta Vrindan Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Dham Ki Shri Vrindavana Dham Ki Shri Mathura Dham Ki Shri Navadvip Mayapur Dham Ki Jagannath Puri Dham Ki Shri Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Rio Sankirtan Mandir Ki Harinama Sankirtana Jagya Ki Brihat Mirdanga Ki Jagannatha Swami Subhadra Baladev Ji Ki Shri Gornitai Ki Tulas Giri Govardhan Ki Tulasi Devi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Gaur Pramanandi todas as glórias dos devotos e devotas reunidos, todas as glórias dos devotos e devotas reunidos, todas as glórias dos devotos e devotas reunidos, todas as glórias são para Shri Guru Ishigoranga Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sama Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nevisheshashnabhati Pracharine. Bom dia, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Marcelo A. Magalhães, Parikshit Das, reverências, Hare Krishna. Então, gente, hoje começamos um pouco mais tarde, 8h30, não só porque hoje é domingo, né? Mas porque o horário é 8 horas, não é porque houve aí os contratempos, sempre há contratempos nesse mundo material, né? Srila Prabhupada dizia que o mundo material significa problemas, né? E aí, na última hora, não tinha ninguém para dar aula, aí eu entro como regra 3, né? Então é isso, né? A gente vai ler hoje o Chaitanya Charitamrita, que eu tive assim, a honra e a misericórdia e assim motivada de poder traduzir para o português, né? Do inglês.
fiz esse serviço lá em Nova Gokula e também uma parte em São Paulo, né? Da BBT. E nós estamos lendo agora o capítulo 10, intitulado O Principal Tronco da Árvore de Chaitanya e seus galhos e galhos secundários, né? Quer dizer, esses galhos já estão no galho 70 e tal, né? Ou seja, são 78, já está quase chegando no galho 90. Você vê que a árvore de Chaitanya, ela é muito frondosa, extremamente frondosa e misericordiosa, né? Essa alegoria da árvore é muito interessante, né? Primeiro tem aquele exemplo que o Sr. Chaitanya dá, que temos que ser mais tolerante do que a árvore, né? Porque a árvore, as pessoas cortam um galho, as pessoas decepam a árvore, né? E fazem um monte de coisa na árvore, ela continua dando sua sombra, né? Dando seu abrigo, né? Isso é uma alegoria interessante, né? E a outra alegoria da árvore é que ela se expande em vários galhos, né? Então, um devoto avançado, devoto puro, se mede pela quantidade de almas condicionadas que ele pode transformar, né? Porque a pessoa, só um devoto pode dar bhakti para outra pessoa. Bhakti não é fruto de karma. Isso está no Madhurya Kadambini, de Vishwanath Chakravarti Thakura, de que Bhakti não é fruto de karma, nem de bom karma, de vidas passadas. Embora nos Bhagavad Gita Krishna fale, né, que aquelas pessoas que agiram piedosamente nessa vida e vida passada, elas acabam alcançando o meu serviço, mas não significa que foi através do bom karma. Significa que foi através da associação com um grande Vaishnava. É claro que para você chegar a esse ponto de se associar com os devotos, é necessário que a pessoa tenha algum bom karma, né? Que conduza ela até essa associação, né, com os devotos, né? Então, ou seja, essa teoria de que agora quem está se aliando ao movimento Hare Krishna é que teve atividades, teve um bom karma na vida passada, nem sempre ela é assim correta, nem sempre ela é real, né? Porque a gente vê que no movimento Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio para dar misericórdia para os mais caídos, né? Então há uma diferença entre a Bhagavad Gita, né, o Srimad Bhagavatam, e o Chaitanya Charitamrita. Há uma diferença, porque o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam foram compilados no final da Dwapara Yuga, ainda estava no início da Kali Yuga, né? Então ainda o processo era de adoração, né? E Krishna ele impôs condições, né? Ele fala: ocupe sua mente pensando em mim, torne-se meu devoto, ofereça reverências a mim e você então virá a mim. Ele fala isso na Bhagavad Gita, né? Manmanava Vamad Bhakto, Madhyajaman Maskuru, Manevasi Satyante. Aí fala também: Pratijanês, você será muito bom, meu muito querido amigo. Pratijane Priyosime, né? Agora, no Bhagavad Gita, no Chaitanya Charitamrita, né, Chaitanya Mahaprabhu, no movimento de Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu não impôs condições, né? Ele simplesmente é dito que ele e seus associados saquearam o reservatório de prema, do amor a Deus, né? E distribuíram os seus conteúdos sem considerar quem era uma pessoa, um candidato adequado, quem não era, quem era uma pessoa que tinha méritos de vidas passadas, quem não tinha. Ele simplesmente distribuiu livremente esses santos nomes do Senhor, né? Então, é por isso que tem esse termo misericórdia imotivada,
que antes era misericórdia sem causa, depois a gente passou a traduzir como misericórdia imotivada, né? Ou seja, não é que nós que estamos aqui, né, no movimento de Sankirtana, de Chaitanya, necessariamente, em vidas passadas, éramos, assim, grandes assim, yogis ou pessoas muito piedosas, né? Claro, alguns podem ser, né? Alguns, assim, muito avançados, mas não necessariamente todos, né? Aliás, eu acho que a maioria não era, né? Porque no Bhagavad Gita, Krishna fala os 4 tipos de pessoas que se aproximam dele, né? Chatur Vidabhajan Teman, Sukritino Juna, né? Então ele fala as pessoas que se aproximam dele, quem são? Primeiro, ele fala daquela pessoa que está necessitada de, aliás, que está em aflição, que está aflita, que aliás a grande maioria da população está aflita, né? Essa era de Kali Yuga é a era da aflição, né? Então, todo mundo está com problemas, preocupações, né? Então, a era dos aflitos, né? Então, pessoas aflitas recorrem a Deus, né? Para mitigar suas aflições, né? Depois, tem aquelas pessoas que estão com dificuldades econômicas. Então, elas recorrem, muitas vezes elas vão para algum culto evangélico, onde eles dizem que se você der 10% do seu salário, você vai ter vai ser assim recompensado com 10 vezes mais, ou sei lá quantas vezes mais, ou o dobro, ou o que seja. Ou seja, é quase como fosse um tipo de investimento com Deus, né? Você investe tanto em Deus e Deus vai te dar os juros, né? Vai te dar assim, os rendimentos, né? E aí ela recorre. Agora alguns vão para Krishna, né? Alguns vão para a consciência de Krishna, realmente necessitados de um avanço econômico, né? E aí depois tem o curioso, né? O curioso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, ele vê um devoto na rua, né, distribuindo livros, e ele fica curioso para saber o que é aquilo, né? Quem é aquela pessoa que está ali vestindo aquelas roupas Vaishnavas, né? Aquelas roupas que são originárias da Índia, mas não são roupas indianas, né? Porque na Índia é raro encontrar pessoas vestidas como os devotos se vestem na ISKCON, né? Só pessoas que são da Gaudiya Vaishnavismo, né? De outras linhas Gaudiya Vaishnavas se veste dessa forma. Caso contrário, o indiano, na verdade, o indiano hoje em dia nem veste nenhum tipo de roupa devocional, mas se você vai na Índia hoje, você vai ver que os indianos viraram Krishna West, né? Todos vestem roupa ocidental. As mulheres mantêm a cultura, né? Vestindo saris e punjabis e saris, né? Mas os homens são mesmo aqueles que pertencem a alguma instituição, que são espiritualistas, né? Mas já as mulheres não. Em geral, as mulheres elas usam roupas na Índia. Quer dizer, isso mais na cidade menor. Cidades grandes, aí já a incidência de roupa ocidental é bem maior, né? Então é isso, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele não considerou quem era um candidato adequado ou não, e nem seus associados, né? E você não vê muito na Bhagavad Gita, salvo alguns pequenos trechos, né, falando-se sobre o cantar dos santos nomes, né? Nós temos o famoso verso, né, Satatan Kirtayantoman Jatantai Dadedavata, né, em que Krishna fala sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com grande determinação. Essas grandes almas finalmente me alcançam, me adoram com devoção e finalmente me alcançam, né? Então, esse Satatan Kirtayantoman é um dos poucos versos do Gita onde Krishna fala sobre Kirtana, a palavra Kirtana, né? Porque na era do Apiyuga, o processo não era
o processo de Harinama Sankirtana. O processo era processo de adoração, que era assim, para a pessoa alcançar a liberação, né? Agora, quando a Kali Yuga começou, então começou a vingar o método do Sankirtana Jagya, né? Agora, nós temos, no Srimad Bhagavatam, temos vários já indícios disso, né? Os 9 processos do serviço devocional, que estão no Srimad Bhagavatam, os 9 processos, eles foram dados por Prahlada Maharaja, né? Ou seja, isso há milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás. Então, o próprio Prahlada Maharaja é dito que ele cantava, fazia Harinama com os seus amiguinhos na escola. Foi isso que sujou pro lado dele, né? Porque aí, quando o pai dele, né, o Hiranyakashipu, ficou sabendo disso aí, já mandou chamar ele, mandou chamar os professores, né? O que está acontecendo, né? Porque os amiguinhos dele estão todos virando devotos, né? Porque com associação com o devoto puro, né, a pessoa se também torna um devoto, né? E aí, e ele deu então os 9 processos. Sravana, quando o pai dele perguntou, né, o que você está aprendendo na sua escola? Me diga, ó meu filho, né? O pai dele botou ele no colo e perguntou isso. E ele então falou: Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmanivedana, né? Os 9 processos: ouvir, cantar, lembrar, adorar os pés de lótus, adorar a deidade, né? Fazer orações, né? Ouvir, cantar, lembrar, adorar servir os pés de lótus, adorar a deidade, fazer orações, tornar-se um servo, fazer amizade e render tudo a Krishna. Atmanivedana, né? Através desses 9 processos, a pessoa pode alcançar a liberação. E aí, então, o pai dele, que era inimigo declarado de Vishnu, ficou possesso. Tirou ele do colo, assim, jogou ele no chão, ficou assim, irado, né? E mandou chamar os professores, já ia punir os professores, né? Já ia castigar os professores, de repente até mandar matar os professores, porque estavam ensinando esse tipo de coisa. Só que os professores falaram: não, nós não ensinamos nada disso. Nós ensinamos o que foi dado no currículo: economia, arte militar, estratégia política, como dominar outros povos, como dominar a população e essas coisas assim, né? Como explorar as pessoas, que eram ensinamentos demoníacos, né? E aí ele falou bom, vou poupar vocês dessa vez, mas próxima vez que eu ouvir uma coisa dessas, estão fritos, né? E o Hiranyakashipu acreditou, né? Em Sanda e a Marca, né? Os 2 professores do Gurukula de Prahlada Maharaj, né? Agora, no final do Srimad Bhagavatam, tem sim um verso que o último verso do Bhagavatam, né? Tem sim o verso falando sobre Sankirtana. O Srimad Bhagavatam ele conclui com um verso sobre Sankirtana, que eu vou até ler para vocês aqui o verso sobre Sankirtana, que está no Srimad Bhagavatam, que é o último verso que conclui o Srimad Bhagavatam. É um verso conclusivo depois de 12 cantos, né? Depois de 12 cantos, né? O canto 12, o último capítulo, capítulo 13, as glórias do Srimad Bhagavatam, o último verso do capítulo 13, do canto 12, que é o verso 33, ele fala o seguinte: Namah Sankirtanam Jasya
Sarva Papa Pranasanam, Pranamo Durga Samanas, Tanamami Harim Param. Então tem aqui a palavra Sankirtana, né, que diz assim: eu ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo Hari, cujo canto congregacional dos santos nomes destrói todas as reações pecaminosas. Olha só, cujo Sankirtana, que é o canto congregal dos seus santos nomes, destrói todas as reações pecaminosas. E oferecer reverências a ele alivia todo o sofrimento material. Quer dizer, esse é o último verso conclusivo do Śrīmad Bhagavatam, canto 12, capítulo 13, verso 33. Último capítulo, último verso. E fala simplesmente que o canto congregacional dos seus santos nomes vai destruir todas as reações pecaminosas. E oferecer reverências a ele vai aliviar todo o sofrimento material, né? Então nós podemos ver assim que no próprio Bhagavatam de 5.000 anos já está previsto, né, o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya, né? Isso e tem outras previsões também no Śrīmad Bhagavatam, né? Alguém pode, por exemplo, se perguntar, né, por que tem esse capítulo 10 que fala tantas assim, associados, né? Mais de 100 associados do Senhor Chaitanya. Qual é a importância disso? Por que Krishnadas Kaviraj, né, dedicou um capítulo inteiro para falar sobre o tronco principal da árvore do Senhor Chaitanya e seus galhos e galhos secundários, né? Será que ele se deu esse trabalho e ele dedicou um capítulo inteiro a isso, né? Então, a resposta disso está no próprio Śrīmad Bhagavatam, onde está dito no 11º capítulo, aliás, no 11º canto, né? Está dito lá: Krishna Varnam Tuisha Krishna Sango Pangastra Pachadyam Jagyair Sankirtana Prayair Jajanti Ri Sumedasa. O que diz nesse verso? Diz o seguinte: esse verso ele foi falado por Karabhajana Rishi. Karabhajana Rishi era um dos 9 Yogendras. 9 Yogendras eram assim, sábios e seres muito avançados, né? E ele estava tendo diálogo com o Maharaj Nimi. O Maharaj Nimi, ele era assim um rei santo, assim muito poderoso, muito assim avançado, né? E ele estava preocupado com a população na Kali Yuga, né? Ele estava assim preocupado qual será o método de autorrealização para a Kali Yuga, já que é uma era degradada, é uma era de desavenças, é uma era, a idade do ferro, as pessoas têm vida curta, né? As pessoas são preguiçosas, as pessoas, tanto espiritualmente quanto materialmente, as pessoas são briguentas, a era das desavenças, né? As pessoas têm memória curta, né? Vida curta, memória curta, tudo é reduzido na Kali Yuga. Então ele queria saber qual seria o método de autorrealização para essa era, né? E aí Karabhajana Rishi fez o spoiler. Em Kali Yuga, aquelas pessoas dotadas com suficiente inteligência, sumedasa, né? Porque a palavra medasa significa inteligência. E sumedasa, esse su, que fica no início da palavra, é um prefixo superlativo, né? Que significa pessoas muito inteligentes, né? Então, falou, elas vão adorar o Senhor Krishna, que ele não virá na sua forma escura. Krishna Avarna, né? Krishna Avarna Tuisha a Krishna.
Quer dizer, Krishna significa escuro também, além de significar todo atrativo. E a Krishna, quer dizer, eles viraram uma cor clara. Krishna Varna Atusha Krishna, né? E como é que eles adorarão? Eles adorarão esse Senhor que virá juntamente com os seus associados. As suas armas não serão mais o disco e a massa, né? Porque em outras avataras vieram com o disco e a massa, né? Para matar os demônios e cumprir o papel das encarnações de Vishnu, que é proteger os devotos e aniquilar os demoníacos, né? Paritranaya Sadhunam Vinashati Aduskritam. E Dharma Sansa Panaritaya, estabelecer o Dharma. Samavama e Jugue, eu venho milênio após milênio. Então, eles não vieram com a massa. Então, como que eles vão matar os demônios, né? Já que eles vieram, quais serão as suas armas? As suas armas serão seus associados, né? Sanga, né? Sangopanga Parsadam, né? Então, por isso tem aqui 90, já está no 90, né? Já está 90, 90, quase chegando no 90º galho da árvore do Sr. Chaitanya, né? Então ele tinha centenas e centenas de associados e seguidores, né? Então essa era a arma que ele tinha, né? Sangopangastra, o panga astra, astra quer dizer arma, né? E sanga quer dizer sangopanga, quer dizer os seus associados, né? E como que essas pessoas adorarão esse Senhor que virá numa cor clara e que suas armas serão seus associados? Jagyair Sankirtana Prayair, através do canto, da propagação, Prayair. Prayair quer dizer como espraiar, Prayair, né? Propagação, Sankirtana Jagya, do canto congregacional dos nomes de Krishna, né? Jagyair Sankirtana Prayair, né? E agora, no Bhagavatam, não dá o Mahamantra Hare Krishna. Então, durante um tempo, eu me perguntei de onde saiu o Mahamantra Hare Krishna. Será que o Sr. Chaitanya foi que criou esse Mahamantra Hare Krishna? Ele assim, achou que era um mantra assim, interessante, atrativo, e ele criou esse mantra? Esse mantra já está no Kali Santarana Upanishad, que é um Upanishad que veio bem antes da Bhagavad Gita, bem antes do Srimad Bhagavatam, né? Então, no Kali Santarana Upanishad está lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E depois diz assim, Iti Sodasakanamna Kali Kalmasanasana Nataparatarapayo Savavedu Drishate. Diz assim, Savavedu Drishate. Após pesquisar, né? Após Drishate quer dizer tipo pesquisar, né? Fazer uma pesquisa, Drishate, né? Em toda a literatura védica, Sarva Vedeshu Drishate. Sarva quer dizer toda, Sarva Vedeshu Drishate. Após pesquisar em toda a literatura védica, né? Você não vai encontrar nenhum método na Kali Yuga, né? Para destruir todos os males da Kali Yuga, senão o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Então ele diz assim, Iti Sodasakan Namnam. Estas 16, essas 3 palavras repetidas, né? Como 16 vezes, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 10, né? Hare Rama, Rama, Hare Hare, 16, né? Então, Sodasakan quer dizer 16. Então, essas 16 palavras, Kali Kalmasa Nasana. Nasana quer dizer, vai destruir Kali Kalmasa, todos os defeitos de Kali,
todas as incongruências, todos os disparates, né? Todas as idiosincrásias de Kali Yuga, né? Ele vai assim destruir, né? Todos os desequilíbrios, né? Então, iti sodasakana kali kalmasa nasana. E se não existe outra maneira superior, kali kalmasa nata paratara payo. Paratara payo quer dizer, não existe nada superior a isso. E a pessoa vai descobrir isso após vasculhar, pesquisar, analisar toda a literatura védica, né? Então, essa foi a prescrição dada para Kali Yuga, né, do método recomendado, tanto está no Srimad Bhagavatam, está no Upanishads, outras literaturas, né? Também no Bhagavatam tem o famoso verso, né? Como é que é esse outro verso? Que diz assim, Kaler dosha nidhe rajan. Isso aí que está falando é Shukadeva Goswami, o próprio Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva. Ele está revelando para o Parikshit Maharaj, não é o Marcelo Magalhães, não, é o Parikshit Maharaj mesmo, original. Então o Shukadeva Goswami está revelando para o Parikshit Maharaj, assim, ele diz assim, Kaler dosha nidhe rajan. Rajan quer dizer rei, ó rei. Kaler dosha nidhe. Kali, a era de Kali, é um oceano de doshas. O que são os doshas? Quando você estuda o Ayurveda, a gente vê aqueles 3 doshas, né? Doshas são desequilíbrios, né? Então, uma pessoa tem mais terra e água, é Kapha, ela mais tem o fogo e água, ela é Pita, a pessoa tem mais ar e éter, ela é Vata. Quer dizer, ela tem uma proporção de elementos que está assim desequilibrada, tem mais quantidade de algum elemento do que de outro. Isso aí influencia em tudo, na psique, influencia no biotipo, né? E a parte emocional, e por aí vai. Influencia em todo o biopsicotipo da pessoa, né? O dosha, o desequilíbrio. Então ele está dizendo que a Kali Yuga é um oceano de desequilíbrios. É um oceano de desequilíbrios, né? Ó rei, Kaler dosha nidhe. Kali Yuga é um oceano de desequilíbrio. Porém, Hasti Eko Mahaguna. Existe Eko. Quer dizer, Eko significa uma. Existe uma boa qualidade na Kali Yuga. Hasti Eko Mahaguna. Mahaguna. Guna é qualidade. E Mahaguna quer dizer uma grande qualidade. Apenas uma grande qualidade na Kali Yuga. Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangha Paramvraje. Que simplesmente por cantar o Kirtana de Krishna, Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangha Paramvraje. A pessoa vai alcançar a liberação e Paramvraje vai alcançar o destino último. Olha só, está no Bhagavatam. Esse é o spoiler que o Srimad Bhagavatam está dando, embora tenha sido compilado ainda no Dwapara Yuga, né? No final, ainda não foi na Kali Yuga, né? Bom, tendo falado tudo isso, né? Dado a evidência, né? A gente vai começar a leitura, né? Embora um pouco atrasado, do capítulo 10, verso 114 do Chaitanya Charitamrita. Adilila Devidasi, Hare Krishna, tudo bem, Adilila? Sempre presente em nossas aulas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Adilila no Ratha Yatra, São Paulo. Eu já conhecia aqui pela internet e acabei conhecendo lá no Ratha Yatra de São Paulo. Uma devotinha bem tranquila, né? Bem humilde. Parabéns, né? Bom, então vamos ler aqui o capítulo 10, verso 114. Jagannatha Tirtha Vipra Sri Janakinatha Gopalacharya Aravipra Vaninatha
Então, Jagannatha Tirtha é chamado Jagannatha Tirtha. Vipra Sri Jagannatha. O Brahmana chamado Sri Janakinath. Gopalacharya chamado Gopalacharya. Ara e Vipra Vaninatha, o Brahmana chamado Vaninatha. Então, tradução, Srila Prabhupada. O 78º, quer dizer, 88, né? Galho da árvore original do Sr. Chaitanya foi Jagannatha Tirtha. E o 79º, 79, né? Foi o Brahmana Sri Janakinatha. E o 80º, quer dizer, 80, né? Já está no número 80, foi Gopalacharya. E o 81º, 81, foi o Brahmana Vaninatha. Vê quantos assim associados íntimos o Sr. Chaitanya tinha? Já está no número 90. Aliás, 81. Número 81. Né? Vai chegar a 90. Significado de Srila Prabhupada. Jagannatha Tirtha foi um dos 9 principais sannyasis associados do Sr. Chaitanya. Quer dizer, o Sr. Chaitanya ele tinha 9 principais sannyasis que eram associados dele. E um deles foi Jagannatha Tirtha. Vaninatha Vipra, já é o outro, né? Vaninatha Vipra residia em Champahati, uma vila no distrito de Burdwan, perto da cidade de Navadvipa, do posto policial de Purvastali e do Correios de Samudragar. É interessante essas descrições. Sabe quem pesquisou tudo isso? Esses locais, foi pessoalmente nesses locais, foi Bhaktisiddhanta Saraswati, o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Ele viu essas descrições aqui desses associados e ele pesquisou e ele fez questão de pessoalmente nesses locais, né? E Srila Prabhupada também foi depois, né? Então, por isso tem todos esses detalhes, né? Quer dizer, ele morava na cidade de Champahati, uma vila no distrito de Burdwan, né? Perto da cidade de Navadvipa e do posto policial de Purvastali e do correio de Samudragar. O templo ali existente foi muito negligenciado, mas foi restaurado no ano Bengali de 1328, que para nós aqui é 1921. Né? Ele foi restaurado por Sri Paramananda Brahmachari, que é um dos discípulos de Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, quer dizer, 1921, no século passado, né? Ele foi restaurado esse templo, né? Por um discípulo de Bhaktisiddhanta, irmão espiritual de Prabhupada, chamado Paramananda Brahmachari. E ele reorganizou o Seva Puja, a adoração no templo, olha que importante, né? E colocou o templo sob a administração da Sri Chaitanya Mats, de Sri Mayapur. Quer dizer, Bhaktisiddhanta Saraswati ia investigando tudo isso e depois enviava os seus discípulos lá para reerguer, né, esses templos que estavam meio que abandonados, né? A Sri Chaitanya Mata, ela fica no local do aparecimento do Sri Chaitanya, do Yogapita, né? É bem perto da ISKCON de Mayapur, né? No templo que existe hoje em dia, adora-se estritamente segundo os princípios das escrituras reveladas, se adora a deidade de Sri Gauragadadara. É muito interessante isso, porque na Índia, eles adoram, tem muitos locais que adoram Sri Gauragadadara, né? A gente adora Gauranitai, né? Chaitanya Nityananda, que é o próprio Krishna e Balarama, né? Agora, Gauragadadara é Radha e Krishna, né? Embora o Sr. Chaitanya ele seja ele mesmo uma encarnação de Radha e Krishna, existe Gadadara, que é uma potência interna de Srimati Radharani, né? Então, muitos locais lá
na Bengala, principalmente em Mayapur, nesse próprio Yoga Pita, tem uma deidade Goura Gadadhara, que é Krishna Irada, né? Champahat está a 4 quilômetros de distância, tanto de Samudragar quanto da estação de Navadvipa, na linha férrea oriental. Quer dizer, um dia que vocês forem à Índia ou quem estiver morando por lá, pode visitar esse local, né? Esse templo desse associado do Sr. Chaitanya, né? Aí vamos ao verso 115. Govinda Madhava Vasudeva Chinabai Yan Sambara Kirtaninati Chaitanya Nitai. Os 3 irmãos Govinda, Madhava e Vasudeva foram o 82º, o 83º e o 84º galhos da árvore. Olha só, já está no 84, né? No galho 84, né? Então, o Govinda, Madhava e Vasudeva foram o 82º, o 83º e o 84º galhos da árvore. O Sr. Chaitanya e Nityananda costumavam dançar quando eles executavam kirtan. Eles eram kirtanias. Esses 3, eles eram kirtanias. Ontem teve o Kirtana das Vaishnavis, né? Vaishnavi Kirtana, aqui no Templo do Rio, né? Elas cantaram por várias horas. Eu tive a oportunidade de ir lá e participar um pouquinho de nada, que eu estava ocupado no outro serviço, mas assim, elas ficaram lá algumas horas cantando, né, as devotas, né, as Vaishnavis, né? E esses 3 aqui eram kirtanias. Quer dizer, eles cantavam tão bem, que quando eles cantavam, Chaitanya e Nityananda começavam a dançar. Imediatamente começavam a dançar, né? E eles são citados também no passatempo do Ratha Yatra, que está no Chaitanya Charitamrita. Eles também lideram algum grupo que tinham vários grupos de Kirtana no Ratha Yatra, liderado pelo Sr. Chaitanya. Acho que tinha 8 grupos de Kirtana. Uns ficavam na frente, outros dos lados, outros atrás, né? E esses 3 lideravam alguns desses grupos, né? Cantando santos nomes. Vamos ver o significado aqui de Srila Prabhupada. Todos os 3 irmãos, Govinda, Madhava e Vasudeva Ghosh, pertenciam a uma família Kayasta. Govinda estabeleceu o templo de Gopinatha em Agradvipa, onde residia. Quer dizer, ele construiu um templo. Interessante, todos eles construíram templos, né? Madhava Gosha era exímio executante de Kirtan, uma voz assim celestial. Ninguém neste mundo podia competir com ele, com Madhava, né? Ele era conhecido como cantor de Vrindavana e era muito querido a Nityananda Prabhu. Consta que quando os 3 irmãos executavam Sankirtana, os 3 juntos, né? Eles sozinhos já eram assim excepcionais, né? Mas quando os 3 se juntavam, imediatamente o Sr. Chaitanya e Nityananda dançavam em êxtase. Eu queria estar presente ali nessa Kirtana desses 3, hein? Faziam o Sr. Chaitanya e Nityananda ficarem em êxtase dançando, né? Segundo o Goura Ganodesha de Picá, 188, os 3 irmãos foram anteriormente na Lila de Krishna. Eles foram Kalavati, Rasolasa e Gunatunga, que recitavam as canções compostas por Srivrisaka Gopi. Srivrisaka, quer dizer, Srivrisaka Gopi, que é associada íntima de Srimati Radharani, ela compunha canções, né? E esses 3 irmãos, na época, estavam lá em Vrindavana. E eles eram essas 3 personalidades que foram faladas aqui, né? Eles cantavam as canções que Visakha Gopi compunha, né? Visakha Gopi.
Esses 3 irmãos estavam entre um dos 7 grupos que executavam Kirtana quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu participava do festival de Ratha Yatra, em Jagannatha Puri. Ou seja, não eram 8 grupos, eram 7 grupos. Então, eles 3 estavam em 3 desses 7 grupos, né, liderando o Kirtana. Né? Agora, continuando aqui. Vakresvara Pandita era o dançarino principal do grupo deles. Vakresvara Pandita era o dançarino principal do grupo deles. Descreve-se isso vividamente na Madhya Lila, capítulo 13, versos 42 e 43. Então, pelo visto, os 3 estavam no mesmo grupo. Né? Não é que um estava em cada grupo, não. Os 3 estavam ali, os 3 cantando no mesmo grupo, e tinha esse Vakresvara Pandita, que era o dançarino. Porque eles organizavam, interessante, eles organizavam assim: você vai liderar, você vai dançar, você vai tocar mirdanga, quer dizer, cada um tinha uma incumbência, né? E aí tinha aquele que era o dançarino. Então, esses grupos tinham um dançarino. Né? Vamos ao verso 116, que é o último verso que nós vamos ler, que não tem significado, pequeno, e vamos encerrar, já são 9:21. Né? Então vamos lá então. Verso 116. Ramadasa Abhirama Sakya Premarasi Shola Sangera Kasta Tuli Jekarila Vansi. Ramadasa Abhirama vivia plenamente absorto na doçura de amizade. Ele fez uma flauta de vara de bambu com 16 orifícios. Significado, Srila Prabhupada: Abhirama era habitante de Kanakula Krishna Nagara. Kanakula Krishna Nagara. Eu vou ler mais aqui, isso aqui. O verso 118. Por ordem de Chaitanya Mahaprabhu, 3 devotos acompanharam o Sr. Nityananda Prabhu quando este retornou a Bengala a fim de pregar. Ou seja, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ficou em Jagannatha Puri, depois de 6 anos viajando pelo sul da Índia, e mandou Nityananda Prabhu ir pregar na Bengala. E um dos devotos que acompanhou ele, foram 3 devotos, um deles foi esse devoto que foi citado aqui no verso anterior, chamado Ramadasa Abhirama. Então, esses três foram Ramadasa, Madhava Gosha e Vasudeva Gosha. Govinda Gosha, contudo, permaneceu com Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri e assim sentiu grande satisfação. Quer dizer, os 3 irmãos se separaram. Govinda ficou em Jagannatha Puri, os outros 2 acompanharam Nityananda junto com o Ramadasa. Né? Bom, então nós vamos encerrar no verso 118. Né? Encerramos o verso 118 e vamos começar domingo que vem no 119. Eu agradeço a presença de vocês. Queria saber se Marcelo Magalhães mandou alguma pergunta. Dessa vez ele não mandou nenhuma pergunta. Geralmente, quando eu dou aula, ele não pergunta nada. Né? Mas tudo bem. Vou ficar com ciúme dos outros palestrantes, porque os outros palestrantes, todos ele pergunta. Mas quando eu dou, ele não pergunta. Tudo bem. A pergunta... tem a pergunta aí. Vai só falar que a pergunta apareceu. Eu acho que ele fez a pergunta antes de eu falar, porque a pergunta é muito grande e não deu tempo de ele escrever tudo enquanto eu estava falando, né? Então, enquanto eu estava falando, ele estava fazendo a pergunta. Vamos ver aqui. Poderia eu simplificar o processo de conexão espiritual ficando só com a prática das 16 voltas diárias do Mahamantra, sem precisar usar as outras práticas devocionais? Com certeza. Né? É dito que desses 9 processos, a pessoa se torna hábil em um deles, ela alcança a perfeição. Né? Então, assim, agora é muito difícil, né? Porque todos esses 9 processos, eles são
apoios, né? Eles são ferramentas, né? Para que nós possamos nos manter conscientes de Krishna. Quer dizer, Haridas Thakura, por exemplo, só cantava Hare Krishna. Ele não fazia adoração à deidade, ele não fazia orações, ele se especializou só em cantar Hare Krishna. Mas Haridas Thakura é Haridas Thakura, né? Nós precisamos dessas muletas. Todas elas são como muletas, né? Para assim podermos praticar a Bhakti Yoga, né? Mas nós temos, por exemplo, dizendo que através que Parikshit Maharaj, que é o qual você tem o cognome, né? Ele alcançou a perfeição só por ouvir o Bhagavata. Ele alcançou a perfeição. Shukadeva Goswami alcançou a perfeição só por falar o Bhagavata, que também é Kirtana, né? Kirtana quer dizer descrever. Kirtana não é só cantar. Kirtana também é falar, descrever sobre Krishna. Por exemplo, eu estou agora aqui fazendo um Kirtana. E vocês que estão ouvindo estão fazendo Shravana, né? Então, Shukadeva Goswami alcançou a perfeição só por Kirtana. E por Vishnu Smarana, por lembrar de Krishna. Quem alcançou a perfeição por lembrar de Krishna? Quem pode dizer? Vocês podem dizer? Alguém pode falar aí? Bom, só tem o Marcelo na aula. Domingo o pessoal fica com preguiça, né? Então, quem alcançou a perfeição através de Vishnu Smarana foi para lá da Maharaj. Embora para lá da Maharaj ele tenha feito o Kirtana com seus amiguinhos, quer dizer, não é que não faz outras coisas, faz também, né? Ele fez Kirtana com seu amiguinho, mas ele ficava o tempo todo lembrando de Krishna. Isso que salvou ele, né? Quando o pai dele tentou matá-lo, porque ele sempre lembrava de Krishna, Krishna protegeu ele, né? E aí quem alcançou a perfeição, adorando os pés de lótus de Vishnu, foi Lakshmi Devi. Tudo que ela faz é ficar adorando os pés de lótus de Vishnu. Agora, como nós vamos ficar massageando os pés de Vishnu, né? Através de servir o mestre espiritual. Que o mestre espiritual ele é Vishnupada, ele está aos pés de Vishnu. Então, quando nós servimos o Guru, estamos servindo os pés de lótus de Cristo, né? E quem alcançou a perfeição através da adoração à deidade foi Maharaja Ambarisha, né? Maharaja Ambarisha, ele usava seus pés para caminhar até o templo, sua cabeça para prostrar-se no solo para a deidade, seus olhos para olhar a forma da deidade, seus ouvidos para ouvir o nome das deidades, sua língua para falar o nome da deidade e provar o Mahaprasada da deidade. Ele dedicou toda a sua existência focado na deidade. Então ele alcançou a perfeição por Archana, adorar a deidade. E aí fazer preces. Tem vários devotos que fizeram preces, mas, se eu não me engano, a Krura alcançou a perfeição através de preces, né? Que era o quadrigário de Krishna, né? Se eu não me engano, né? Aí eu não tenho muita certeza. E depois, quem alcançou a perfeição através de amizade, Arjuna. Arjuna alcançou a perfeição através de amizade com Krishna, né? E por render tudo a Krishna. Quem alcançou a perfeição por render tudo a Krishna foi oh meu Deus, o bisneto de Prahlada Maharaj, que se rendeu tudo para Vamanadeva. Oh meu Deus, deu um branco agora. Que se prostrou diante de Vamanadeva, passatempo de Vamanadeva, encarnação Anã, né, de Krishna. E esse rei, que era bisneto de Prahlada Maharaj, que era muito, muito opulento, assim, ele conseguiu conquistar todas as 3 direções, né, e dominar, assim, e estava fazendo um grande sacrifício, né, executando um grande sacrifício. E aí, então, essa encarnação de Krishna apareceu, Vamanadeva, e veio como um Brahmana anão, e pediu uma doação, né? E aí, claro que o rei
faz parte até do sacrifício, fazer doação aos brahmanas. Então o rei pode pedir o que você quiser, né? Ele pediu 3 passos de terra. E, claro, só 3 passos de terra? Só quero 3 passos de terra. E aí o guru dele, que era Shukracharya, esse é o próprio Vishnu. Não dá 3 passos de terra não, que ele vai tomar tudo de você. Aí esse rei, estou querendo lembrar o nome dele, ele falou, bom, se ele vai tomar tudo de mim, se é o próprio Vishnu vai tomar tudo de mim, então eu posso dar o que ele quiser. Aí o primeiro passo, ele encobriu toda a terra, no segundo passo, todo o espaço exterior, ainda sobrou o terceiro passo. Falou, onde eu coloco o terceiro passo? Ele prometeu 3 passos. Aí ele prestou reverência e falou, põe na minha cabeça. Né? Então, ele se rendeu tudo para Krishna. Eu acho, será que eu vou encerrar essa live sem falar o nome dessa alma, grande alma? Maharaja, o bisneto deixa eu procurar aqui no Pai dos Burros. Hoje em dia não é mais a enciclopédia, é o Google, né? Vamos ver aqui no Google o nome dele. Espera aí, vou botar no IA, na verdade. Qual o nome do rei neto, não sei se era neto ou bisneto, de Prahlada Maharaj. Já sei, já lembrei, antes mesmo de fazer a pergunta. Bali Maharaj, né? Ele, agora lembrei, mesmo antes de fazer a pergunta, né? Vamos ver o que o Marcelo diz ali, mas nessa era seria melhor mesmo esse método Mahamantra, com certeza. Nessa época o que está valendo é o Mahamantra, e os demais métodos são acessórios, são para incrementar o cantar dos santos nomes. A adoração à deidade é para inspirar a pessoa a cantar os santos nomes, né? E quando cantar dos santos nomes, você vai cumprir os demais métodos também. Porque quando você canta Hare Krishna, você lembra de Krishna. Quando você canta Hare Krishna, você entra em contato com Krishna através do santo nome, né? Quando você canta Hare Krishna, você ouve. Você está cantando, você está ouvindo também, né? Quando você canta Hare Krishna, você também está servindo a sessão discipular, que foi Srila Prabhupada que estabeleceu esse método de cantar 16 voltas, né? Então você está servindo os pés de lótus de Krishna, servindo o mestre espiritual, que exige, para ser iniciado, o cantar do Santos da Japa, das 16 voltas, né? Aí existe esse argumento, por que só a única exigência é cantar 16 voltas? Porque não falou, tem que adorar a deidade, tem que, para ser iniciado, né? Para ser iniciado, porque não falou, tem que adorar a deidade, tem que ler todos os livros, tem que fazer serviço para o guru, tem que fazer amizade com... Não, porque ele não falou só cantar 16 voltas. Porque é o único serviço devocional entre esses que é você e Krishna. É você e Krishna. Né? Não existe um outro prazer. Porque, por exemplo, cantar num bhajan, né? Você pode gostar de música, né? E ela vai no bhajan porque gosta de música. E num kirtana, ela pode gostar de dançar, né? Então já tem esse prazer adjacente, né? Ler os livros, ela pode ser uma pessoa que adora ler livros, né? Aqueles tipo rato de biblioteca, né? Então é um outro prazer adjacente, né? Ler só de forma assim diletante, sem assim penetrar, né, no conteúdo mesmo, né? E praticar, né? Porque adorar a deidade, a pessoa pode gostar disso, né? Como fosse uma atividade assim lúdica, né? Assim, até mesmo infantil, até, né? Ficar
assim, muitas pessoas falam, vocês estão como se estivesse brincando de boneco, né? Banhando, vestindo, né? Então tem gente, muitas vezes tem devotos que vestem a deidade como se estivesse vestindo um manequim, né? Já percebi isso algumas vezes. Não é que todos, né? Alguns devotos, né? Sem a consciência que ele é o próprio Krishna, né? E assim, então todas essas atividades têm um prazer adjacente, tomar praçada, né? Que é melhor prazer do que tomar praçada, né? Porém, a japa não tem nenhuma outra coisa adjacente. É você e Krishna. Não tem nenhum outro, não tem social, o fato, a não ser que você cante japa com outras pessoas junto, né? Com os devotos. Também existe isso, mas quando você está sozinho, é você e Krishna, né? Então é isso, né? Por isso que esse método de 16 voltas é o principal e é o requisito para ser iniciado. É claro, e tem o não faças, né? Tem os yamas e niyamas, né? Os yamas, que é o não faças, é não comer carne, nem peixe, nem ovos, não intoxicar-se, não sexo ilícito e não jogos de azar. Mas Prabhupada dizia, não fique pregando esse não faça, porque se a pessoa cantar Hare Krishna, automaticamente, gradualmente, ela vai abandonando esses maus hábitos. Uma coisa gradual, né? Então não precisa enfatizar muito o não faça. Enfatiza mais o faça, né? Manda cantar Hare Krishna, né? E ela vai gradualmente se purificando, né? Então é isso. Hare Krishna, reverências, todas glórias, Seguro Guranga, 9h30, vou concluir. Jai. Prazer